Olá, hoje estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Em um Piscar de Olhos, a história bíblica em um ano. E hoje nós chegamos então ao segundo livro profético, logo após Isaías, nós temos então o livro de Jeremias, e é onde nós iremos nos deter por alguns minutos e entender o que o Senhor quer nos dizer através do profeta Jeremias, de uma forma rápida, passando por um panorama por este livro, para que a gente possa então estar com ferramentas melhores para a nossa leitura em casa, que você possa ter esse tempo de leitura do livro de Jeremias, assim como de toda a Bíblia durante esse ano. Esse é o nosso convite com essa série, que nós possamos ler juntos a palavra de Deus durante esse ano. Parafraseando então os teólogos Andreas Hill e John Walton, Jeremias foi enviado por Deus no momento mais sombrio de Israel, a proclamar a palavra de Deus com muito sacrifício durante 40 anos. Mais que qualquer outra pessoa, ele oferece vislumbres de um profeta em conflito com Deus, a quem servia fielmente e com a mensagem que deveria transmitir. Sua devoção e integridade resplandecem em meio à geração prestes a sentir o fogo ardente da ira de Deus. Jeremias era a última chance desse povo, e ele se sentia esmagado sob o peso de tal responsabilidade. Por causa das grandes lutas pessoais de Jeremias, aprendemos mais sobre sua personalidade que de todos os outros profetas. Essa informação nos dá a impressão de o conhecermos pessoalmente. Assim, iniciamos então a nossa reflexão sobre o livro de Jeremias, sobre a mensagem e a vida do profeta Jeremias. Vamos então começar pela composição deste livro. Você pode acompanhar aí nos slides. O próprio livro de Jeremias nos traz informações sobre a sua escrita que muitas vezes não aparece em outros livros bíblicos. Então, ali por volta de 20 anos profetizando, Jeremias é chamado, e ordenado por Deus para escrever aquilo que o Senhor estava falando, comunicando a ele. Isso acontece ali então em 605 a.C. E Jeremias então chama Baruque para escrever aquilo que ele estaria ditando. Jeremias então estaria ditando para Baruque escrever. Nós temos então um tipo de autoria conjunta, em que Jeremias vai ditando, Baruque escrevendo, mas nós temos também trechos de autoria do próprio Baruque. Então nós temos ali do capítulo 1 ao 25, os capítulos 30 e 31, e de 46 a 51 nós temos relatos de Jeremias, que ele ditou então, e entre essas passagens nós temos do capítulo 26 a 29 e do 36 a 45, nós temos então uma apresentação de Jeremias já em terceira pessoa, ou seja, não é mais o próprio Jeremias que fala, e posteriormente, mais ao final do livro, nós temos o final, o último versículo do capítulo 51, nós temos indicado ali, aqui, entre aspas, aqui terminam as palavras de Jeremias, para então iniciar o capítulo 52, já de autoria de Baruque. Então, passando para uma espécie de esboço do livro de Jeremias, nós temos, em primeiro lugar, então, o chamado de Jeremias, ali no capítulo 1 do livro, nós temos então o Senhor chamando Jeremias. Em segundo lugar, nós temos então o que é chamado, classificado pelos teólogos como livro 1,
ou Oráculo de Jeremias, né? Oráculos de Jeremias, que vai dos capítulos 2 a 25. Temos ali, então, um interlúdio biográfico, né? O primeiro interlúdio biográfico dos capítulos 26 a 29. Temos ali, então, em seguida, o livro 2, ou o livro da Consolação, que vai ali abranger o capítulo 30 e 31. Em seguida, temos mais um interlúdio, né, um interlúdio biográfico dos capítulos 32 a 45. Em seguida, temos então o que é chamado de livro 3, ou Oráculos contra as Nações, do capítulo 46 a 51. E por fim, temos um apêndice histórico, né, falando ali da queda de Jerusalém, sendo o capítulo 52. Então, entrando um pouco no contexto em que é escrito o livro de Jeremias e o contexto em que se passa a vida de Jeremias, ele é chamado, então, nós vemos ali no capítulo 1 algumas informações, né, do que estava acontecendo na época. Ele é chamado, então, durante o reinado do rei Josias, que foi um bom rei, como nós já vimos, né, principalmente lá no livro de Reis, nós vimos alguns dos reis que foram reis bons, né, e fizeram a vontade do Senhor, agradaram o Senhor, e também vários outros, né, a maioria dos reis que foram maus, mas então temos Josias ali como um rei bom. Um rei bom por quê? Porque ele retornou à palavra do Senhor, né? Nós temos aquela passagem conhecida em que se encontra um livro da lei escondido nos escombros, né? Quando começam a se fazer uma reforma. Então, essa reforma é não apenas uma reforma estrutural e física do templo, mas também uma reforma espiritual, em que o povo, liderado então por Josias, começa a se voltar a Deus, né? Voltar a praticar as obras de Deus, a vontade de Deus. Então, ele purifica Judá do culto pagão, né? Nós temos ali também o relato lá também em 2 Crônicas 34, ali no início. No entanto, né, como nós vemos, né, se formos fazer essa leitura com calma, vemos que essa reforma dura até onde vai a vida de Josias. Quando Josias morre, então tudo aquilo que ele estava fazendo, a purificação que ele estava fazendo, acaba com ele. Aqueles que o sucederam não deram sequência a fazer a vontade do Senhor, pelo contrário, fizeram o que era mal. Então, com isso, né, em seguida, após Josias então morrer, nós temos que começa um tempo de juízo, conforme já havia sido profetizado, né? Então, mais ou menos ali por 626 antes de Cristo, nós temos a criação do Estado babilônico, né? Um Estado babilônico independente, que começa a se fortalecer, né? E é um poder militar muito grande, muito ameaçador, que é chamado, inclusive por Jeremias, de o inimigo do norte. Nós vamos ver nas profecias esse termo aparecendo. E então, é nesse contexto em que acontece o ministério e o chamado de Jeremias, e passando então ali por um período de esperança, por um período de paz, de bondade, em que o povo não esperava coisas ruins, indo então até um momento de perigo iminente, né? Algo que viria, um ataque que viria então por parte dos babilônicos. O propósito e mensagem de Jeremias, como nós vemos em seguida, Jeremias busca então transmitir ao povo a vontade de Deus. Como profeta, ele é esse canal que Deus usa para comunicar a sua vontade ao povo. Jeremias também é um profeta às nações, como nós podemos ver ali no seu chamado, né? No capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E nós podemos ver naquele
esboço, né, do livro de Jeremias, que há uma parte em que ele fala diretamente às nações, né? Então ele não fala apenas ao povo de Deus, mas a todas as nações, mostrando com isso a soberania de Deus sobre todos, inclusive a administração por parte de Deus das nações. Nós temos então as confissões de Jeremias ali nos capítulos 11 a 20, que além de falarem um pouco do próprio profeta, falarem um pouco dele mesmo, também fala sobre como o Senhor reagiu às murmurações do próprio Jeremias, né, as lamentações, então a gente poderia dizer, do próprio Jeremias, bem como mostrar a rejeição do povo em relação à mensagem que Jeremias estava levando, que vinha de Deus. Isso, então, essa rejeição por parte do povo aumentaria ainda mais a sua culpa, porque o Senhor estava falando, o Senhor estava corrigindo e eles não estavam dando ouvidos. A mensagem de Jeremias, então, pode ser resumida, né, de forma bem rápida, assim como nós estamos nos propondo nesta série, em 4 categorias em relação ao seu conteúdo. Em primeiro lugar, nós temos então, e eu vou falar de cada uma e me aprofundar, então, falar de todas e me aprofundar em cada uma em seguida. Nós temos então oráculos de acusação, oráculos de julgamento, oráculos de instrução e oráculos de consequência ou esperança. Então, entrando um pouco nos oráculos de acusação, nós temos ali, principalmente no livro 1, né, como nós vimos, né, aquele começo, e nós podemos encontrar que esses oráculos de acusação se concentram, né, estão em maior medida, né, em maior parte, entre os capítulos 5 e 9, não apenas entre 5 e 9, mas se concentram principalmente ali. E os oráculos de acusação, então, consistem, né, como o nome já diz, em acusações de que o povo rejeitara o Senhor, de que o povo estava adorando a ídolos, bem como acusação sobre a obstinação, injustiça e o uso inadequado do templo e dos sacrifícios. Um texto de referência, né, que exemplifica muito bem essa parte, esse tipo de oráculo, está ali no capítulo 2 de Jeremias, versículos 20 a 22, dizendo assim: Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que o prendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado, debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Então nós temos palavras muito fortes ali, vindas de Deus, transmitidas então a Jeremias, de acusação contra os pecados do povo, contra aquilo que o povo estava fazendo, que era contrário à vontade do Senhor. Em seguida, nós temos então os oráculos de julgamento, e são eles que predominam em todo o livro de Jeremias, né? Eles aparecem mais do que qualquer outro tipo de oráculo, né? Então são os oráculos de julgamento, que consistem em promessas do castigo que virá, ou do castigo que está por vir. A exemplo disso, né, são promessas de exílio, de destruição e de pilhagem, né, sobre o povo de Deus. Então, como texto de referência, nós temos ali a exemplo Jeremias 11, no versículo 8, né, mas, como eu falei, nós podemos ver, predominando em todo o livro, podemos encontrar outras passagens, mas essa referência, então, ali em Jeremias diz assim: Mas eles não me ouviram
nem me deram atenção. Pelo contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então, aqui um exemplo, né, do juízo, né, da consequência que viria, nesse sentido do castigo, né, nesse sentido, então, de coisas ruins que viriam, a exemplo de Jeremias 11, versículo 8. Em seguida, nós temos oráculos de instrução, que consistem em convites para retornar ao Senhor e mudar a conduta. Entre isso também há instruções sobre a soberania de Deus e sobre o sábado, né? Esse tipo de oráculo é o que menos aparece no livro de Jeremias, né? Essas instruções para mudança de conduta, e alguns teólogos vão argumentar que aparece pouco porque o povo já deveria saber, né? Ou já sabia o que eles deveriam fazer. Eles já conheciam a lei, eles sabiam o que eles deveriam obedecer, o que eles deveriam fazer para se arrepender e mudar os seus comportamentos diante daquilo, né? Então, a lei sendo essa instrução maior. Como texto de referência, nós temos ali Jeremias capítulo 7, dos versículos 3 a 7, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Seguindo então para o quarto tipo de oráculo, nós temos então os oráculos de consequência ou esperança. E no caso aqui de consequência, nós temos principalmente consequências boas, né? Nós já vimos lá nos oráculos de julgamento que geralmente eram consequências ruins, né? De juízo, de castigo. Aqui temos predominantemente oráculos de consequências boas relacionadas à esperança. E então, esses oráculos se concentram, né, principalmente ali no livro da consolação, como nós vimos, né, do 30 e 31, mas os oráculos se concentram um pouco antes ali, né, de 29 até o 33 de Jeremias. E isso consiste, então, em mensagens, né, como eu falei, mensagens de que o Senhor traria, né, melhor dizendo, o povo de Israel de volta do exílio e faria, então, uma nova aliança com ele. Também fala da cidade ser reconstruída, do povo retornando a Deus e de que um rei justo da descendência de Davi ascenderia ao trono. Né? Isso a gente vai encontrar lá no 33, 15 a 26. Como texto de referência, né, que exemplifica esse tipo de oráculo, nós podemos ler ali no texto conhecido de muitos, né, esse capítulo conhecido de muitos, que é de Jeremias 29, 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essas eram as consequências que o Senhor queria então para o seu povo e que prometeu ao seu povo, de coisas boas e não
coisas ruins, de um futuro em que há então esperança. Seguindo então para os temas principais de Jeremias, e aqui eu já gostaria de aproveitar para fazer algumas aplicações. Nós temos então, primeiramente, a política de Deus com as nações. Como nós vimos, né? Jeremias foi chamado para ser um profeta às nações. E aqui fala de como Deus age não apenas com o seu próprio povo, mas com todos os povos. Mostra a soberania de Deus, o domínio dele e a administração dele sobre todas as nações. Quando nós vemos relatos de guerras, de conflitos, inclusive por parte do povo hebreu, muitas vezes nós ficamos chocados, mas nós vemos aqui a obra de Deus, nós vemos aquilo que Deus está fazendo. Deus ordenando certas ações aqui, e que então fica bem claro que Deus usa tanto o seu povo, né, e usou ali, né, no Antigo Testamento, usou o seu povo para executar juízo sobre outras nações que faziam o que era errado, que tinham caminhos errados perante o Senhor, mas também nós vemos outros povos, outras nações sendo usadas por Deus para executar juízo sobre o povo de Deus. Então, o povo de Deus não escapava disso, né? Deus não escolheu esse povo por eles merecerem, porque eles eram bonzinhos, e isso se reflete no que nós vemos. Por várias vezes o povo pecou, se desviou, adorou ídolos, e o Senhor então usou outros povos para executar juízo, para corrigir o seu povo que estava em pecado. Esse conceito fica claro ali no capítulo 18, também muito conhecido, né, de Jeremias, falando da casa do oleiro. Então eu vou ler ali do 7 ao 11. Se algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Nós vemos aqui a santidade de Deus, que não pode aceitar o pecado, que não pode aceitar o erro, executando juízo, então, levando o povo a mudar seus comportamentos, a corrigir a sua conduta. E nós temos aqui também, não apenas falando sobre a santidade e o juízo de Deus, mas também temos falando sobre a misericórdia de Deus nesse pequeno trecho. Deus falando que se o povo se corrigir, se converter, deixar os maus caminhos, Ele vem então e cancela aquilo que Ele tinha preparado de juízo. Mas, por outro lado também, se o povo fizer errado, como é o caso do povo hebreu ao longo de toda a história, Deus vem e traz então o juízo sobre eles. Nós temos então aqui que Deus retribui às nações conforme suas obras, tanto em punição quanto em misericórdia. Essa realidade, portanto, precisamos ter esse cuidado de observar, é aplicado às nações e não a indivíduos. Nós temos correções de Deus que são temporárias, em que o Senhor avisa
do juízo e que, se o povo se converter, ele traz misericórdia, mas isso passa. Nós vemos claramente com Josias, que trouxe uma reforma espiritual para o povo seguiu a Deus e eles tiveram paz, mas quando Josias morreu, trocou-se, mudou-se tudo aquilo que estava sendo feito, o povo se rebelou contra Deus, então veio o juízo. Ou seja, nós temos aqui um juízo que não é permanente, é um juízo e também misericórdias que são temporárias, aplicadas às nações e não a indivíduos em relação às suas obras. Por que é importante frisar isso? Porque nós não devemos confundir a questão da salvação com essas correções temporárias aqui. Os efeitos da salvação, através do sacrifício de Jesus, são eternos. Jesus Cristo nos salvou e cremos que, pelo poder do seu sacrifício e do seu sangue, seremos preservados para sempre e não perderemos a salvação, pois é o Espírito quem garante que nós manteremos então os benefícios que Cristo conquistou a nós, sendo diferente então da retribuição pelas obras daquele povo. Não se fala de uma retribuição em termos de salvação, mas em termos de acontecimentos terrenos, acontecimentos temporários. Os falsos profetas, então, seguindo como um dos temas principais, importantes de Jeremias, foi uma questão que causou muita frustração para Jeremias. Havia a presença de muitos falsos profetas no seu tempo, e esses falsos profetas se diziam também porta-vozes do Senhor, e eles anunciavam paz. É tudo que nós queremos ouvir e é tudo que o povo queria ouvir também naquela época. E principalmente saindo de um período de paz, ali no reinado de Josias, o povo só queria acreditar em palavras de paz, palavras boas, palavras de conforto. E Jeremias vinha na contramão, trazendo então palavras de juízo, palavras difíceis, palavras duras da parte do Senhor. E nós vemos então a frustração se somar, porque Jeremias era acusado de ele ser falso profeta. Esses outros que pregavam aquilo que não vinha da parte de Deus, acusavam Jeremias de ser falso profeta. E é muito mais fácil para o povo acreditar em palavras boas, em palavras de paz e consolação, do que em palavras difíceis de juízo. A exemplo, nós temos no capítulo 14 de Jeremias, os versículos 13 e 14. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Nos dias de hoje, nós vemos claramente que a história se repete. Nós não queremos ouvir palavras difíceis. Buscamos igrejas, buscamos pregadores na internet que falam coisas boas, que nos colocam como centro, nos colocam como mais importantes, que não falam sobre pecado, que não falam sobre correção, mas que falam que nós somos o centro de tudo, que o Senhor está empenhado, em primeiro lugar, em nos trazer alegria, em tratar as nossas emoções como se fosse a coisa mais importante, que nós devemos estar sempre felizes. E é muito mais difícil o povo ir atrás, e é muito mais difícil essas mensagens ficarem populares na internet, mensagens duras, mensagens que condenam o pecado, mensagens que condenam o pensamento, o espírito do nosso tempo, mensagens que condenam
a nossa própria maldade. Nós não queremos ouvir. Em seguida, nós temos a temática da proclamação da nova aliança. E com isso nós já entramos então num dos objetivos que nós temos com essa série, que é falar sobre Jesus em cada um desses livros em que nós estamos estudando. E aqui nós temos diretamente falando sobre Cristo, né? Nós encontramos então Jesus em Jeremias, principalmente quando ele fala sobre a proclamação da nova aliança. E nós temos a exemplo, quero fazer uma leitura um pouco extensa, mas que é importante nós conhecermos, é importante nós lermos juntos, que está lá em Jeremias 31. Iremos passar por alguns trechos e pular outros. Se você quiser, acompanhe aí na sua Bíblia ou acompanhe também nos slides. Começando ali por Jeremias 31, no versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Pulando para o versículo 20 do mesmo capítulo. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso o meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Pulando mais um pouco ali nos versículos 33 e 34 do mesmo capítulo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Em seguida, então, pulando mais alguns trechos, pulando até o capítulo 33, agora, então, Jeremias 33, 15 a 22, nós temos: Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas e cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Você consegue parar o dia? Você consegue impedir que a noite venha? Você consegue impedir que o dia nasça após a noite novamente? Você consegue impedir que o sol nasça? Se você conseguir, então você conseguirá quebrar essa aliança.
É claro que nós não conseguimos. Aqui nós temos o uso de uma hipérbole, o Senhor falando, trazendo algo absurdo, que é impossível de acontecer, justamente para termos a noção de que essa aliança que Deus faz é impossível de ser quebrada. A garantia de que essa aliança não será quebrada é o próprio poder de Deus. Ele está no controle de tudo. E Ele diz que não será quebrada essa aliança. Portanto, cremos que essa aliança, de fato, não será quebrada. Nós temos referências ali quando fala de Efraim, né, falando do filho em quem tem o prazer. Aquilo que nós vemos mais para frente, lá em Jesus, quando ele é batizado e o Espírito vem sobre ele, e uma voz vinda do céu, do Pai, dizendo: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Nós temos então uma referência a Jesus Cristo aqui e a essa aliança, esta nova aliança, escrita pelo sangue de Jesus. E essa é talvez a maior contribuição de Jeremias para a teologia, ou seja, a proclamação da nova aliança. Em Deuteronômio nós temos um tratado sobre a aliança de Deus com o seu povo, o que nós chamamos da antiga aliança. E aqui nós temos então, em Deuteronômio nós temos algumas características dessa aliança, como por exemplo, um prefácio, um prólogo histórico, estipulações, cláusulas de documento, listas de testemunhas e listas de maldições e bênçãos que viriam. No caso da proclamação da nova aliança em Jeremias, nós temos apenas falando sobre a questão do documento. Porque enquanto lá em Moisés o documento desta primeira aliança são tábuas de pedra, aqui em Jeremias nós temos que o documento são os próprios corações das pessoas. Então essa lei será escrita nos próprios corações. Em Jeremias nós temos então apenas essa mudança no documento, mostrando que a primeira aliança não é jogada fora completamente, ela não é mudada completamente, mas temos então modificações e atualizações e acréscimos de características então nesta aliança. Isso, de acordo com os teólogos do Antigo Testamento, Andreas Hill e John Walton, significa que esta aliança, então, essa nova aliança não é completamente distinta ou completamente separada da anterior, mas ela mantém algumas coisas e renova e coloca acréscimos, coisas diferentes. É uma aliança maior. Como a primeira aliança, a antiga aliança, era uma aliança temporária. E nós temos então em Jeremias a proclamação desta nova aliança que é eterna. E isso nós vemos lá, principalmente no livro de Hebreus, falando sobre a antiga aliança como temporária, até que viesse essa nova aliança eterna. Este documento, então, que é escrito nos nossos corações, é escrito com a tinta do sangue do nosso Senhor Jesus. Esta aliança é anunciada pelo Pai através de Jeremias. É colocada em prática, tempos depois, através de Jesus Cristo e do seu sacrifício. E ela é aplicada a nós, até os dias de hoje, através do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, então, ser encorajados a conhecer, a ler Jeremias, sabendo que aqui está, mais uma vez, a proclamação da aliança eterna do Senhor com o seu povo. E que não é mais apenas os judeus, como diz aqui, que seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, incontáveis como as areias da praia. Passando pelos judeus, por Samaria e até os confins da terra, chegando até nós. Nós possamos então confiar nesta aliança que é tão forte, que não poderá ser quebrada, assim nos assegura o nosso Senhor.
Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo profeta Jeremias, a quem o Senhor chamou. Obrigado, Senhor, por aquilo que ficou escrito e chega até nós nos dias de hoje, e que nós podemos ler, compreender e ver a Tua ação, a Tua obra, o Teu poder ali. Não apenas o Teu poder em juízo, mas o Teu poder também em misericórdia. E obrigado porque aqui já está a proclamação da nova aliança, uma aliança eterna escrita com o sangue de Jesus. Obrigado porque o Senhor é quem nos mantém na Sua presença, é o Senhor quem nos dá todas essas coisas, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que foi começado. Que nós possamos andar, Senhor, nos Teus caminhos, que possamos ser corrigidos sempre, Senhor, sabendo que o Senhor está escrevendo em nossos corações a Tua lei. Abençoa, Senhor, o nosso domingo e a nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.